Então, nos dois últimos episódios nós falamos sobre a mãe, sobre a obra da mãe, sobre a influência da mãe. Hoje eu queria vos falar sobre o pai como sendo o companheiro dos filhos, não é? Então, o pai, ele é o responsável por duas coisas no seu lar. Ele tem que manter o seu lar, tornar o seu lar feliz e unir os membros da sua família. E como é que o pai poderia fazer isto? O pai pode fazer essas duas coisas, conseguir essas duas coisas, quando ele tem amor e quando ele tem a devoção. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o pai deve entregar os seus filhos a Deus. O pai deve ter uma comunhão incessante com Deus, não é? E demonstrar o amor pela sua família, de forma a tornar esse lar mais feliz. Ele deve demonstrar também interesse e o pai deve também mostrar respeito e amor pela esposa, apoiá-la e também os filhos. E ele tem que se basear, a base desse amor, desse cuidado que o pai vai ter com a sua família, tem que ter a base em Deus e a base na palavra de Deus. Ele não pode faltar essas duas coisas. Como pai, como sacerdote que ele vai ser do seu lar, ou seja, como aquele que leva os seus filhos e a sua esposa e ele mesmo até Deus. E ele intercede, ele pede perdão pelos seus filhos, ele pede bênçãos para a sua família. E ele deve apresentar virtudes como energia, como integridade, honestidade e coragem dentro da sua família. Ele é um legislador porque é ele que vai criar leis. E para que ele consiga criar boas leis, não é? Ele tem que ir sempre a Cristo, ele tem que ir sempre a Deus. O Pai tem que estar permanentemente em oração. O pai tem que estar permanentemente em comunhão com Deus para que ele consiga fazer o seu trabalho como sacerdote, como uma pessoa que cria boas leis dentro da sua casa, como uma pessoa que irá preparar almas, não é? Dos seus filhos para obedecer a ele e também a Deus. E ele tem que estar sempre à procura de ajuda. E essa ajuda é uma ajuda divina. E sempre que ele puder, ele deve auxiliar o tempo todo na necessidade e no fortalecimento, não é? O pai, quando tem necessidade, ele recorre a Deus, ele busca o saber divino, ele busca o entendimento de Deus e ele tem que manter preparado para quando vier a adversidade, acontecer alguma coisa, espiritualmente ele se encontra forte para intervir, não é? Ele se encontra no ápice, por assim dizer, da sua comunhão com Deus, para que ele não caia, porque caindo o pai, o resto da sua família também torna-se mais frágil. Porque é ele que é a cabeça de casa, é ele que guia, não é? O seu lar. Então ele não pode ser imaturo. Chega ao momento que, a partir do momento, não é, que ele decidiu construir uma família, ter filhos, ele tem que saber agora que ele é um pai, que ele é um sacerdote, que ele é a cabeça da sua casa, não é? A imaturidade tem que parar de existir, de forma que ele possa então lidar, não é? E liderar espiritualmente a sua família. Porque um homem imaturo não tem compromissos com nada, não é responsável de nada, não é capaz de executar a sua função como pai de família, espiritualmente ele não terá nada a dar à sua família.
E é ali que o pai entra. O pai entra com a parte espiritual. O pai é a base, não é? O pai é aquele que vai suportar algumas fragilidades da sua família. E ele tem que ser um homem de caráter e moralmente forte. E as suas paixões ele tem de controlar. Não é aquilo que eu quiser, eu faço, como bem entender, e eu não tenho satisfações a dar a ninguém. Ele tem que agir conforme os princípios da sua fé. E ele, ao agir conforme o princípio da sua fé, vai levar a um crescimento, não é? E esse crescimento leva-lhe a uma maturidade, não é? E ele vai conseguir desta forma liderar melhor a sua família. E é isto que Deus quer de um pai. Ele quer um pai que esteja à frente, não é? Na sua família, um pai que lidere a sua família espiritualmente. Não é só um provedor, não é só alguém que vai buscar lá fora e traz e já acabou. Não. Ele provê em todos os sentidos, não só o material, mas também a parte espiritual. É o pai que provê isto numa família. E o dever dos pais, eu estou a dizer dos pais em geral, não estou a dizer só assim da mãe e do pai, o dever dos pais é auxiliar, é, 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 é ajudar a mãe. Ele não pode transferir o seu dever como pai para a mãe. A mãe é a mãe, o pai é o pai. Cada um tem os seus deveres a cumprir dentro do lar, dentro do ciclo familiar. Então ele não pode simplesmente, porque vai buscar lá fora, porque ele já prevê ah, materialmente, por assim dizer, que ele vai deixar o resto nas mãos da mãe. A educação dos filhos. Infelizmente, hoje em dia, há muitos pais que fazem isso. Eles delegam às mães aquilo que é o trabalho dele como pai de fazer, não é? De orientar os filhos espiritualmente, de segui-los, de guiá-los. Então, cabe aos dois instruir os seus filhos. O trabalho de educação dos filhos é dos dois, não é só da mãe, não é só do pai. E muitas das vezes as mães estão cansadas porque elas têm que lidar com as coisas de casa, têm que lidar com a fragilidade dos filhos a nível mental, espiritual, não é? E físico, de maneira a guiá-los do melhor caminho possível, e ainda tem todo o resto, não é? Que ela tem que arcar porque o pai não está simplesmente disposto a abrir mão de si para ajudar a mãe nesta missão. Porque, afinal de contas, foram os dois que fizeram a criança. Então, os dois têm a sua responsabilidade. E o pai deve participar das responsabilidades de apoiar a mãe em tarefas. Sim, em tarefas. Não estou a dizer só coisas que englobam as crianças, mas sim, ele também em casa pode ajudar a aliviar a mãe que já se encontra sobrecarregada, não é? Agora imaginemos uma mãe que passa do dia inteiro em casa com as crianças pequenas, não é? Ela já limpou a casa, ela já cuidou das roupas, ela já cuidou das crianças alimentadas, ela já vestiu as crianças, ela já fez a comida, ela já fez tudo enquanto depois chega o pai, porque chegou do seu trabalho, não é? Estica-se as pernas e fica ali à espera que outras coisas mais aconteçam. É impossível. É impossível. E depois, mais à frente, eu tinha dito que o pai é o responsável de tornar o lar feliz. Como é que um pai vai tornar um lar feliz sobrecarregando a mãe? É impossível. Uma mãe exausta, ela não vai conseguir educar os seus filhos, não vai conseguir fazer, não é? Ser aquela mãe paciente que nós já tínhamos falado no episódio passado, que ela tem que ser mais paciente. Uma pessoa cansada, exausta, não vai ter a paciência para instruir os seus filhos em nada do que for. Então é aí que entra o pai, para que ajude a mãe nas suas tarefas também, de maneira a manifestar respeito, encorajamento, não é? E desenvolvimento nas qualidades dos filhos.
ele ao ajudar a mãe está mais disposta e mais competente, por assim dizer, para ajudar os filhos, percebe? Então, o pai, ele tem esse dever de, de auxiliar a mãe, de fazer com que ela se sinta menos sobrecarregada, para que ela então possa melhor se entregar aos filhos. O pai deve ser um homem gentil, cortês nas suas relações. Ele tem que ser cortês com a mãe, com os filhos. Ele deve estar presente na vida dos filhos. Ele deve compreender e estudar os filhos. E muitas das vezes o que nós vemos, o que nós vemos, tudo o que implica a educação dos filhos, não é? O pai diz, faz tu porque tu consegues fazer melhor. Não, o pai deve e é da responsabilidade dele também entender, estudar o processo do crescimento. Porque muitas das vezes a mãe está preocupada, às vezes as mães ali a pesquisar para ver em que fase o filho se encontra. 2 anos, o que acontece nos 2 anos? 5 anos, o que acontece nos 5 anos? O pai também tem esse dever de entender o processo, de entender o crescimento dos filhos, de entender o que é que os filhos, em que fase estão os filhos, o que é que eu posso fazer na vida do meu filho, de modo a equilibrar as responsabilidades, não é? E não deixar só para o lado da mãe. E o pai, quando vai trabalhar e vem também, ele não pode trazer os problemas do trabalho em casa. Ele tem que chegar leve, com boas energias, sorridente, de modo também que a mãe possa se sentir bem. Porque imagina, a mãe já passou um dia difícil, depois vem o pai ainda para desabafar, ou trazer, pode desabafar, mas trazer aquele peso do trabalho em cima dela, dos filhos. Não, a partir do momento que o pai fecha aquela porta, o trabalho fica lá fora. Ele vai se dedicar agora à família. Perceber como a mulher está, perceber como os filhos estão, orar sozinho, orar em família, buscar a Deus, falar com os filhos, estar unidos a eles, e deve ensinar a apreciar as maravilhas de Deus. É o pai, é o pai. Isso quando eu li, comecei a refletir sobre isso. Lembrei muito do meu esposo, porque muitas das vezes sou eu mesma que levo os miúdos para o parque. Ele diz, eu estou cansado e não vai. Eu li que não deve ser desta forma, porque é o pai que tem que levar os miúdos aos jardins, aos parques e às florestas, falar com eles, mostrar-lhes aqueles detalhes nas flores, nos bichinhos, nas plantas, nas árvores, não é? E mostrar Deus criou isto, Deus criou aquilo. E olha a junção das cores, olha as texturas, olha como Deus cuida de ti, não é? E inclusive há na Bíblia um versículo que fala que Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de nós, que temos muito mais valor. Isso se encontra em Mateus 6:26. Então, cabe ao pai apresentar a natureza aos seus filhos. Cabe ao pai, ok, foi um dia longo de trabalho, está cansado ou trabalhou a semana toda, aquele fim de semana está muito exausto. Está muito exausto e, sei lá, com problemas do trabalho. Pai, tu tens que pagar os teus filhos e sair com eles lá fora. E desta forma, eu entendi que desta forma tu vais acabar por aliviar a mãe que fica em casa, que ela pode tirar aqueles segundos, por exemplo, para descansar, que ela não conseguiu ainda descansar. Então o pai pode fazer isso, pegar a sua criança e levar lá fora. De maneira que essa mãe possa desta forma também ter um momento de sossego, porque ela não vai conseguir durante o dia. E o pai desta forma vai o quê? Vai criar laços mais profundos com os filhos.
Porque ele, se ele passa 8 horas por dia fora de casa, 8, 9, às vezes 10, e se ele ganhar o hábito de depois do trabalho, não sei, uma horinha, vamos lá para fora, vamos à natureza, vamos caminhar, vamos falar, isso vai aproximar o pai do filho, dos filhos, e vai ensinar as crianças a olharem a natureza e aprenderem de Deus através da natureza. Eu achei muito bonito quando eu li isto e, e eu vejo que muitas das vezes, muitas das vezes mesmo, é a mãe, é até mesmo a mãe que faz esse trabalho. E depois dá um conselho, a autora dá um conselho aos pais agitados, que esses pais devem manter a calma, a paciência e a bondade. Esses pais devem demonstrar amor, devem demonstrar compaixão. E aos pais dos meninos, devem manter um contacto íntimo com os seus meninos. Sim, aquele que é pai de ele tem que ser um pai. Imagina, tem 3 meninas e tem um menino. Ele tem que fazer de tudo para que ele e esse menino estejam mais ligados. Ele tem que ter um contacto íntimo, um momento só com aquele menino, onde ele, como pai, conta a sua experiência, não é? Compartilha do seu dia, compartilha daquilo que ele sente, abre o seu peito ao seu filho, não é? Como, digamos, 2 homenzinhos, não é? Se fazê-lo sentir já um homenzinho. E isso é importante, que haja essa coesão, essa ligação do pai e do menino, do filho, e deve protegê-lo das más influências. E é o pai que faz isso. O pai é aquela figura que está lá para instruir o seu menino, para guiar o seu menino e para fortalecer os laços com o seu menino, de modo a que ele não se sinta atraído pelo que vê lá fora, de modo a que as más influências não atrapalhem o desenvolvimento dessa criança. E o pai deve se envolver-se nas responsabilidades dos seus filhos e deve proteger os seus filhos. Isso o pai deve fazer juntamente com a mãe. Não é uma tarefa somente da mãe. Ele está lá para auxiliar a mãe naquilo que for necessário. Ele não pode simplesmente deixar de lado os seus compromissos como pai. Ele não pode esquecer que ele é aquele que vai à cabeça da sua casa e é aquele que vai trazer Deus para o seu lar. É aquele que diz: agora é hora da meditação, nós vamos tentar e meditar. É ele que cumpre levar os seus filhos até Deus. É ele que tem que levar a sua família até Deus. É ele que fica de joelhos, altas horas, se for preciso, para pedir perdão dos seus filhos, da sua esposa e dele próprio e levar a sua família ao altar de Cristo. Essa é a missão do pai. E ele pode, junto com a mãe, educar os seus filhos para serem prestáveis. E os filhos devem ser a prioridade dos seus pais, do seu pai, principalmente. Ele não pode pôr os seus filhos acima do seu trabalho. Mesmo que o trabalho seja importante. Mas o trabalho é importante, depois é preciso o rendimento e tudo mais, e se eu perder o meu trabalho? Mas os teus filhos estão acima do trabalho. Tu não podes pôr o trabalho depois dos filhos. Se há alguma coisa que interfere ou que tem alguma relação direta com os teus filhos, a escolha é direta pelos filhos e nada mais. Tens que dar prioridade. E muitas das vezes que eu vejo é que são mais as mães que são penalizadas, por assim dizer, quando se trata dos filhos. Quando se tiver que veio igualmente, sei lá, que tiver que trabalhar ou alguma coisa, é mais fácil que seja a mãe
a parar qualquer coisa, mesmo que esteja ocupado para ir atrás dos filhos, enquanto que o pai está lá tranquilo, como se não fosse com ele. Não, é o teu dever como pai também. É o teu dever como pai, é a tua responsabilidade como pai de ver os teus filhos, de auxiliar os teus filhos, de corrigir os teus filhos, de levar os teus filhos até Deus. Então é isso. Neste episódio, eu queria, eu queria muito abordar, sim, o pai e, e podermos ver qual é o papel do pai dentro do seio da família. Então que os pais consigam ser pais, consigam cumprir as suas missões, sabendo que eles são a base, não é, da sua família, eles são a cabeça e são eles que têm que levar a sua família até Jesus e ajudar a sua esposa na missão de educar os seus filhos e não simplesmente fazer de conta que nada se passa, não é com ele, eu já provi, não é, de uma certa forma, não tem faltado o pão de cada dia dentro da nossa casa, então basta. Não, tu és o responsável também pela educação dos teus filhos. Tens que saber o que é que se passa na escola, tens que saber o que é que eles andam a fazer, o que é que andam a aprontar. Se estão a fazer algumas atividades, tu também tens que levá-los às atividades. Se há alguma coisa, alguma mudança no seu corpo, tens que pesquisar, entender o que é que se passa no corpo dos teus filhos. E o que é mais? Não sei. Se há alguma coisa que é preciso que se saiba, o pai tem todo o direito e o dever de buscar conhecimento, entendimento para ajudar a mãe e auxiliá-la na missão da educação dos seus filhos. Então, é isto que eu queria vos trazer neste episódio. Espero vos ver no próximo. Até lá.